boa tarde a todos. Eu retornei nesse vídeo agora, porque após ter gravado o anterior, o tomo 3, o Espírito Santo me tocou sobre algo que eu falei em relação a seguir a Cristo, que é seguir Jesus. Imitá-lo, ser imitador dele, curar os enfermos. E especificamente em relação a esse tópico, o Espírito me sugestionou a explicar melhor o que seja de acordo com a palavra, curar os enfermos. Nós temos que entender, a partir da concepção do pecado, a partir da transgressão da lei pelo Adão e Eva, que consumiram o fruto proibido e foram expulsos, por consequência, do jardim do Éden, houve um abalo, houve um estremecimento nos projetos de Deus, porque o homem passou a ser mortal, passou a envelhecer, a função orgânica foi alterada, ele foi criado para ser eterno e passou a ser um ser finito, passou a se perpetuar através dos descendentes. Então, o pecado ele teve modificações físicas e no organismo do homem, físicas e também na natureza em si. E com isso surgiram algo que era inusitado até então, que era a enfermidade. Justamente o homem não foi criado também para adoecer, para ficar. Então o corpo passou a ser mais debilitado, passou a sofrer mais com as agressões do meio físico, agressões da natureza, as intempéries, as variações da natureza, e passou a surgir as enfermidades. Mas quando eu falei em relação especificamente a curar enfermos, não é essa enfermidade física a que Jesus se referia. Lá no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 12. Vamos ver lá, Mateus 9, 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. É preciso entender o contexto em que essa afirmação de Cristo foi dita, para a gente entender o que seria esse processo de curar enfermos. Porque isso foi uma comissão, foi uma espécie de determinação, um mandamento que Cristo deu aos seus 12 apóstolos. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 8, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graças dai. Então nós temos que entender, pela interpretação sistemática, utilizando o método sistemático em que a palavra de Deus, o cânon judaico e o cânon cristão, eles têm que ser interpretados de forma unitária, como um todo, e não fracionado independentes. Então, utilizando esse método sistemático, para a gente compreender por que lá no Jardim do Éden, o pecado, se estabeleceu uma relação com a enfermidade, com a doença. Ou seja, quando Cristo mandou curar enfermos, ele se referiu também à enfermidade espiritual causada, decorrente do dano proveniente do pecado. Isso fica bem claro no contexto, análise do contexto de Mateus 9:10. Diz lá: e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então aqui não tem menção à doença física. Até então, ninguém está falando aqui de enfermidade. Está falando de publicanos e pecadores. Capítulo 9, versículo 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes.
Porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vi chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ou seja, há uma relação direta e concreta entre enfermidade, doença e pecado. É incontrastável isso. Porque aqui não se fala em alguém está padecendo alguma patologia física. Aqui ele está sentado à mesa com pecadores e publicanos que também eram tidos como pecadores. Então, Jesus, ao dizer que os sãos não precisam de médico e sim os doentes, ele equipara, ele demonstra que o pecado é uma doença, é uma enfermidade. Mas é uma enfermidade espiritual, não é uma enfermidade que se possa tratar utilizando os profissionais médicos habilitados para isso, os medicamentos, as redes hospitalar, centros de saúde. Não é desse tipo de enfermidade, desse tipo de tratamento que Jesus fala. Ele fala aqui de um tratamento espiritual que ele está ministrando a pessoas que transgrediram a lei de Deus, que somos nós, inclusive, porque todos nós pecamos. E todos nós estamos afastados da glória de Deus enquanto pecadores não arrependidos, que não buscam a Cristo. A partir do momento que você se arrepender e confessar Cristo como Salvador e passar a imitá-lo através de suas atitudes, você se torna uma nova criatura, é renovado pelo Espírito. E com isso, você passa a ter as benesses do reino de Deus, a salvação espiritual. Pois bem, mas não é bem nesse assunto que eu quero entrar. Eu quero fazer a relação só o que é o curar enfermos. O curar enfermos lá do capítulo 10, versículo 8, do mesmo Evangelho de Mateus. Que é justamente isso. Esses enfermos também têm a conotação espiritual, tratamento espiritual, exortação, consolação, ensinar o Evangelho, ministrar a palavra, dar exemplos de bons costumes, boas atitudes, de acordo com o ministério de Cristo, de acordo com aquilo que foi por ele nos deixado. Isso utilizando o método sistemático, falando o método sistemático, aplicando esses versículos bíblicos ao pecado, aos danos causados pelo pecado lá na transgressão de Gênesis. Ou seja, desde que houve a transgressão da lei de Deus pelo homem, lá em Gênesis capítulo 3, esse homem passou essa humanidade passou a padecer de enfermidade. Uma enfermidade causada pela ruptura com o Criador, ruptura com o plano de criação, plano original de criação. E essa é justamente hoje o maior, talvez seja o maior sofrimento, a maior agrura que as pessoas podem ter. Muitas pessoas estão bem financeiramente, estão bem nas relações familiares, estão satisfeitas do ponto de vista com sua saúde, com seu bem-estar, mas ainda assim sentem um vazio, sentem uma tristeza que não sabe como preencher, não sabe de onde vem. É justamente isso. Essa falta é justamente essa falta do encontro com Deus. E para a gente ter um encontro e comunhão com o Senhor, nós temos que nos reconhecer como pecadores, como pessoas que não merecem a atenção de Deus, a menos que a gente reconheça os pecados, reconheça aquilo que transgride a lei de Deus, os mandamentos de Deus, peça perdão, se arrependa sinceramente e se afaste. Eu tenho que me afastar completamente de tudo que venha a magoar a Deus ou contrariar a lei dele. Ah, mas é moda. Não, mas a Bíblia mudou. Não, mas os costumes são outros, não importa. Aí eu pergunto para você, a Bíblia mudou, os costumes são outros. O homicídio deixou de existir? O roubo, o furto, a mentira, a inveja, a gula e a cobiça, tudo isso está descrito lá a partir de Gênesis. Desde a queda do homem, começou-se a registrar, através dos livros do Antigo Testamento, as condutas, as atitudes das nações, dos povos. O que é isso? O que está registrado lá na Bíblia, no Antigo Testamento? Luxúria, cobiça,
inveja, mentira, homicídio. Eu pergunto a você, a Bíblia mudou? Isso desapareceu? A humanidade hoje não tem mais esses problemas sociais que tinha? Pense sobre isso. Uma boa semana. Deus abençoe.